Olá pessoal, eu sou a Raquel. Finalmente eu resolvi atender aos pedidos de alguns familiares meus e vou começar a gravar vídeos sobre assuntos mais atuais. E o primeiro assunto atual sobre o qual eu escolhi falar foi a série da HBO Game of Thrones, ou seja, Guerra dos Tronos, cuja tradução correta, na verdade, seria Jogo dos Tronos. Esse assunto é atual porque a 7ª temporada vai começar no dia 16 de julho e também porque vários assuntos apresentados na série, na minha opinião, são adequados para discutirmos questões relacionadas com a atual política brasileira, não é? Que tem revelado ser um verdadeiro jogo dos tronos. Claro, não há políticos disputando tronos aqui no Brasil porque o nosso regime não é o monárquico, e sim o republicano. Mas, se formos analisar de verdade, o que está em jogo não é o trono, e sim o poder. Tanto na série quanto aqui no Brasil, há pessoas disputando o poder acirradamente, utilizando manobras bastante questionáveis e artifícios dignos de um enxadrista, porém que não tem por objetivo o bem-estar do povo. A única meta que essas pessoas têm em mente é a satisfação das próprias necessidades de obtenção de status social e enriquecimento pessoal. E isso é algo que a série Game of Thrones retrata com muita clareza. Claro, os momentos históricos são bastante diferentes, porque em Game of Thrones os personagens vivem em uma época semelhante ao que seria a nossa Idade Média. Enquanto aqui no Brasil, hoje, nós vivemos na era contemporânea, o que traz muitas diferenças, evidentemente, para a forma de governar. Na Idade Média, por exemplo, ainda não havia a separação dos 3 poderes, em legislativo, executivo e judiciário. E, de fato, essa noção de governar do povo, pelo povo e para o povo, tão belamente expressa por Abraham Lincoln em seu inesquecível discurso de Gettysburg, é típica de governos democráticos da era contemporânea, em que os cidadãos possuem a opção de poder escolher os seus governantes por meio do voto. Todavia, isso era algo praticamente impensável na Idade Média, quando nem havia ainda noção de Estado nacional ou de democracia. Mas notem vocês que mesmo em meio a tanta ânsia de satisfação dos próprios desejos, existem em Game of Thrones alguns personagens que têm uma visão mais revolucionária e acertada das funções de um governante perante os seus governados. É o caso, por exemplo, de Varys, que deseja a paz para Westeros. E também é o caso de Daenerys, que procura governar retirando o povo de situações de exploração, muito praticadas por aqueles que dominavam novos territórios naquela época. Eu admito para vocês que eu não gostava da Daenerys no começo, mas eu comecei a gostar dela no momento em que ela impediu que os seus Dothraki estuprassem as mulheres de aldeias conquistadas. Mas é a tradição dos Dothraki? Eles disseram. Agora, comigo na liderança, a tradição mudou, disse ela. As palavras utilizadas nesse diálogo não foram exatamente estas, mas o que importa mesmo é a mensagem de que Daenerys teve a ousadia de fazer coisas completamente diferentes do modo como sempre tinham sido feitas. Eu achei isso sensacional. Eu passei inclusive a admirar Daenerys quando ela procurou destruir a prática do escravagismo em suas terras conquistadas. Isso mostra uma visão muito à frente de seu tempo e que revelam ideias iluministas muito avançadas, se fôssemos evidentemente comparar com a nossa história da humanidade. Como vocês devem saber, as ideias iluministas apenas foram aparecer mais tardiamente, depois do fim da Idade Média, na Idade Moderna, mas especificamente quando a Revolução Francesa nos apresentou os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Nos vídeos que eu vou soltar toda quinta-feira, a partir do dia 26 de maio, se tudo der certo, eu vou fazer uma retrospectiva de todas as 6 temporadas de Game of Thrones. E nesses resumos que eu vou fazer para vocês, eu pretendo incluir também um pouco de análise histórica, política e inclusive apresentar alguns fatos científicos, numa tentativa de comparar esses momentos do passado com a realidade atual que vivemos hoje. Sintam-se à vontade para sugerir para mim conteúdos específicos que vocês gostariam que eu abordasse, mas para não deixar vocês assim com muita expectativa, vou apresentar já agora rapidamente algumas coisas que eu pretendo abordar nessa minha retrospectiva.
Eu pretendo mostrar, por exemplo, o desprezo e a indiferença de Cersei por decretos reais, quando ela rasga, por exemplo, o pergaminho com os últimos desejos do marido, Robert Baratheon, o rei de Westeros. Eu pretendo mostrar também, por exemplo, como foi que Mindinho provocou o endividamento da coroa e inclusive lavou dinheiro em seu prostíbulo. E também pretendo mostrar para vocês como foi que a Cersei procedeu com total falta de critério ao nomear pessoas altamente incompetentes para cargos importantes quando ela assumiu o governo. Notem que todos esses assuntos que eu mencionei agora são muito parecidos com o que estamos vivenciando hoje no Brasil, não é mesmo? Bem, eu comecei a assistir a série Game of Thrones por causa de uma reportagem que eu li na revista Veja muito tempo atrás. O título da reportagem era Muito Melhor que O Senhor dos Anéis. Quando eu li isso, eu pensei, mas que ultraje! Como que eles podem dizer isso? Eles estão afirmando que Game of Thrones é melhor do que O Senhor dos Anéis, como se isso fosse um fato incontestável, uma verdade absoluta e já resolvida. Então eu pensei, o único jeito vai ser eu assistir essa série para tirar minhas próprias conclusões, não é? E depois que eu assisti a primeira temporada, eu comecei a ler os livros de Game of Thrones e eu cheguei à conclusão de que, bom, na verdade é uma questão de gosto pessoal, não é mesmo? Algumas pessoas podem até dizer que gostam mais de O Senhor dos Anéis ou que gostam mais de Game of Thrones. Eu, por exemplo, li todos os livros da coleção do Senhor dos Anéis, tanto o Silmarillion como o Hobbit, os Contos Inacabados, a trilogia O Senhor dos Anéis. Cheguei inclusive também a ler Os Filhos de Húrin e eu também já li toda a coleção de Game of Thrones. Eu tenho também, inclusive, tanto O Senhor dos Anéis quanto o Hobbit em inglês e como vocês podem ver, eu tenho também toda a coleção Game of Thrones em inglês. Porque eu sou uma professora de inglês, não é? Então, eu gosto, sempre que posso, de comparar um pouco a leitura da tradução com o original. Mas enfim, eu particularmente gosto muito mais dos livros da coleção Game of Thrones do que da série. Mas eu também gosto muito da série porque isso me permite ver coisas. A série me atrai muito, especialmente por causa das imagens, não é? Eu acho lindas as paisagens, os castelos. Eu gosto muito de ver a atuação também dos atores. Mas, na minha opinião, particularmente, eu acredito que os livros possuem um pouco mais de profundidade, especialmente na questão das tramas que são elaboradas e apresentadas para nós leitores. Então, só para deixar bem claro, na minha opinião, Game of Thrones não é melhor do que O Senhor dos Anéis. É uma obra diferente, mas não melhor. Game of Thrones e O Senhor dos Anéis são duas obras distintas, que possuem ambas suas próprias qualidades e seus próprios defeitos. Em alguns momentos há até algumas semelhanças entre elas, mas no fundo se tratam de duas obras distintas, únicas. Mas eu particularmente não posso afirmar que uma seja melhor do que a outra. Eu quero mostrar para vocês também agora algumas das características de cada uma dessas duas obras para que vocês entendam algumas coisas. Em O Senhor dos Anéis, por exemplo, há uma narrativa grandiosa de nobres feitos de valores morais, de coragem, de honradez e dignidade, por exemplo. Os personagens aqui são mais idealizados e não existe meio termo, ou os personagens são 100% bons ou são 100% maus. Com raras exceções, os personagens bons são sábios, belos e civilizados, como por exemplo os elfos. Já os personagens maus são estúpidos, feios e selvagens, como por exemplo os orcs. No livro trava-se uma luta entre o bem e o mal, e no final o bem vence. Em Game of Thrones, os valores morais de um indivíduo por si só não são capazes de fazê-lo triunfar perante as adversidades da vida. Os limites entre bem e mal não são assim tão definidos. Um personagem pode, por exemplo, ser perverso, mas em dados momentos de sua vida ser capaz de cometer atos de grande bondade. E vice-versa, um personagem pode ser bom, mas em certos momentos de sua vida ele pode cometer erros. Os personagens em Game of Thrones são mais humanos,
e inclusive fornecem um amplo material para que possamos aprender com eles. Não tem aquele ditado que diz assim, que o homem inteligente é capaz de aprender com os próprios erros, mas o homem sábio aprende com os erros dos outros. Então, Game of Thrones, que nos oferece uma quantidade quase infinita, não é, de personagens, traz aí diversos tipos humanos que nos possibilitam tirar ótimas conclusões sobre como devemos proceder na vida em certos momentos. E não se iluda! Em Game of Thrones não há assim tanta certeza de que o bem triunfará sobre o mal no final. Inclusive o autor George R.R. Martin nos disse que o final será agridoce, algo que tem sido interpretado por muitos fãs da seguinte maneira: os White Walkers certamente haverão de cruzar a muralha. Isso se ela não cair antes, não é? Pois é, e certamente Westeros terá de se unir para combater os White Walkers. E nessa luta, muitos personagens de quem nós gostamos certamente haverão de perecer, como por exemplo pode ser o caso de Daenerys ou Jon Snow. Embora eu particularmente acredite que o personagem que haverá de perecer no final será o Bran Stark, mas isso eu irei apresentar para vocês em melhores detalhes durante a minha retrospectiva. Como eu disse para vocês, eu pretendo fazer uma retrospectiva das 6 temporadas já exibidas até hoje. Mas na minha retrospectiva, que irei apresentar aqui no meu canal, eu pretendo abordar especificamente os assuntos da série. Vou deixar para falar dos livros em uma outra oportunidade, ok? É isso aí então, pessoal. Espero que vocês gostem dessa minha retrospectiva de Game of Thrones e sintam-se à vontade para sugerir para mim assuntos sobre os quais vocês acham que eu poderia falar a respeito. Se eu tiver competência para tal, será para mim uma grande satisfação atender aos pedidos de vocês. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!